iniciando mais uma segunda-feira de trabalhos na nossa casa, agradecendo novamente a presença de cada um de vocês que aqui compareceram, aos nossos amigos internautas também, que seja pela página do seu Aurélio, seja pela página da comunidade Vida Nova, a rádio aqui do bairro. Nós também muito obrigado pelo prestígio aí, pela presença de modo virtual. E antes de iniciarmos o negócio, sempre fazer os recadinhos antes, né? Lembrando-se que a nossa semana de estudos começa aos domingos na nossa casa, às 9 horas da manhã, com a apresentação de uma exposição sobre o Livro dos Espíritos, né? Ele foi dividido de acordo com cada expositor, então cada domingo é sobre um tema e daí tem a sequência daquele expositor no decorrer das suas palestras, das suas exposições, com o trabalho de passes posteriormente. Às segundas-feiras à noite, às 10 para as 8, né, também com temas sempre envolvendo a doutrina espírita e depois também com o trabalho de passes. Às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, com o plantão de passes, onde é feita uma leitura do Evangelho e posteriormente os passes, né, e também o nosso bazar permanente às quartas-feiras, às 2 horas da tarde. E depois, de modo remoto, tanto às quartas-feiras quanto às quintas-feiras, às 8 horas da noite, tem o estudo às quartas-feiras de O Livro dos Espíritos e às quintas-feiras os fundamentos da doutrina espírita. Então, para aqueles que tiverem interesse, é só procurar qualquer trabalhador da casa, que nós colocamos a pessoa no grupo do WhatsApp, para ele poder receber daí a sala, lá, o link, para poder ingressar na reunião. O tema que a gente vai falar essa noite, ele está lá no capítulo 75 de O Livro A Fonte Viva, né, um dos livros escritos pelo nosso companheiro Francisco Cândido Xavier, né, ditado, né, psicografado através do Espírito de Emmanuel. Mas antes da gente iniciar então, o tema dessa noite, eu convidaria a todos, para onde quer que nós estejamos, que possamos nesse momento, né, buscar compenetrar o nosso coração com o alto, o nosso pensamento com o alto, e daí, independente da forma como você consiga se pensar, consiga se compenetrar melhor, seja de olhos abertos, seja de olhos fechados, mas que possamos tentar esquecer um pouquinho os nossos problemas, os nossos anseios, as dificuldades do nosso dia a dia, da nossa jornada, por assim dizer, para que esses ensinamentos que com certeza os nossos companheiros do alto há tanto prepararam, tanto o nosso ambiente aqui, né, quanto o ambiente de nossas casas, quanto a nós mesmos, né, para que esse tema, né, essa lição extraída desse livro, que também advém do Evangelho, possa entrar em nossos corações e, quem sabe assim, nos tornarmos um pouquinho melhor antes de iniciarmos os trabalhos dessa noite. Mestre Jesus, rogamos ao alto mais uma vez que abençoe a cada um de nós. Sê conosco, abençoe os nossos propósitos e nos ilumine nessa noite e sempre, e que assim seja. Então, como a gente falou, né, o tema dessa noite ele foi extraído lá do livro Fonte Viva, cujo tema é administração. E sempre nessas obras de Chico, ele sempre inicia extraindo um trecho do Evangelho, onde ele traz nessa noite da seguinte forma: dá conta da tua administração. Esse trecho ele foi extraído lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 2. E é uma frase dita por Jesus, uma única frase, né? Dá conta de tua administração. Ela é narrada por Emmanuel da seguinte forma, tá? E daí eu trouxe ela na íntegra. E dizia o seguinte: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um administrador. E este foi acusado perante ele de dissipar, né, de destruir, de distribuir, de terminar com todos os seus bens. E ele, esse homem rico, né, chamando-lhe, disse: o que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua administração, porque já não poderás ser mais meu administrador. Né? Presta conta do que você está fazendo até agora. E o administrador disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer,
para que, quando for desapassoado da administração, me recebam em suas casas. E chamando a cada um dos seus devedores o seu senhor, disse ao primeiro: quanto deve ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto administrador por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua obrigação do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeei amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos internos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fosteis fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e a desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Né? Essa é uma das traduções, está lá em Lucas, no capítulo 16, de 1 a 13, então da onde Emmanuel extraiu aquela frase, né? Dá conta da tua administração. E algumas traduções falam que não podeis servir a Deus e ao dinheiro simultaneamente. Né? Existem essas duas traduções, aí depende do tipo de evangelho por quem ele foi transcrito, por assim dizer. Né? O que é assim o trecho principal que eu pelo menos consigo extrair daqui? Né? O que ele comenta aqui no final? Né? Quem é fiel no mínimo é fiel sempre no mínimo, né? Independente da quantidade. E quem é infiel no mínimo também ele é infiel independente da quantidade. Né? Aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? Por de repente X centavos eu não consigo, eu não tenho coragem de cometer determinado crime, mas se aumentar um pouquinho esse dinheiro, aumentar um pouquinho essa quantidade, daí eu começo a pensar se vale a pena eu ser tão honesto ou não. Né? Então aí não é a questão de eu ser honesto ou não, mas é até quanto eu sou honesto. Né? Isso ele traz já no Evangelho mais ou menos há 2000 anos atrás. E isso a gente vê também no nosso dia a dia, né? Seja na política, seja na empresa, seja dentro de casa, né? Seja fiel aos seus princípios, seja fiel ao seu casamento, seja fiel à doutrina espírita, à doutrina religiosa que você segue, seja fiel aos seus próprios princípios. Né? A gente costuma falar que quem trai, nunca trai o outro, né? Trai aquilo que prometeu, trai aquilo que fez a si próprio. Né? Quando eu começo a estudar um pouquinho essa doutrina e eu começo a me desvirtuar desse caminho, não é a doutrina que eu estou traindo, né? Não é, vamos falar assim, ao espiritismo que eu estou traindo, mas é sim aquilo que eu prometi a mim mesmo. É aquelas mudanças que eu prometi a fazer dentro de mim que eu não estou então cumprindo, né? Quando eu faço meu planejamento reencarnatório antes de vir para cá e traio esse planejamento, não é o outro que eu estou traindo, não é a Deus que eu estou traindo, não é a espiritualidade, meu anjo da guarda que ajudou a montar, mas é a mim mesmo, né? Sou eu me traindo daquilo que eu me propus a fazer. Voltando ao texto, né, onde ele fala dessa traição aqui propriamente material, por assim dizer, foi aquele administrador que estava sendo culpado, né, estava sendo julgado, por assim dizer, de acabar com o patrimônio do seu senhor. Quando ele foi prestar conta, ele começou então a desvirtuar daquele caminho. E daí ele fala lá no final que não poder servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Né? E o problema consiste na demasia importância que é dada a esses bens terrenos. Né? Isso a gente vive sempre falando aqui, né? Dessa importância que nós damos, às vezes em demasia, para aquilo que não é importante, para aquilo que eu não trouxe e também não vou levar daqui. Né? E esquecemos, muitas vezes, de sentimentos, de amizade. Né? Então, aquele senhor, por exemplo, que traiu o patrão dele, que ele conta ali no Evangelho, né, ele deu a importância
muito maior ao dinheiro em si, né, aos bens em si, do que, por exemplo, a cultivar uma amizade, cultivar ali um trabalho honesto, cultivar ali um trabalho sério, né? Isso a gente também consegue hoje enxergar no nosso dia a dia, né? Quem nunca, né, ouviu, né? Enquanto meu patrão não está aqui, eu finjo que trabalho. A hora que tem alguém olhando, então daí eu trabalho um pouquinho melhor, né? Ou eu simplesmente trabalho, né? E no nosso dia a dia também, né? Assim, não só no trabalho, né? Enquanto não tem ninguém olhando, eu sou uma pessoa de repente honesta. Quando tem, eu pego uma folha de sulfite, uma impressão que não é minha, uma moeda que não é minha, às vezes um troco na padaria, um troco aonde quer que a gente vá. Eu tinha um professor de economia, quando eu fazia faculdade, que ele sempre falava que não existe almoço de graça, né? Alguém está pagando, né? Então, se eu estou lesando alguém, se eu estou tirando de alguém está pagando, né? Seja aquele funcionário que errou no troco, seja o dono daquela padaria que de repente teve um lucro menor, teve uma renda menor naquele mês, né? Lógico que a gente fala de pouquinhas coisas, né? Mas começa a colocar isso no dia a dia, né? E depois volta para o Evangelho, né? Quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Diz uma lenda indiana que certo rei, muito doente, chamou os seus servos e solicitou que quando falecesse em seu cortejo fúnebre, fosse levado com os braços para fora, né? Então ele fosse dentro do caixão, mas os dois braços para fora do caixão. Perguntado sobre o motivo, ele disse aos seus sacerdotes: as mãos penduradas ao acaso significam que saímos do mundo da mesma forma como chegamos, sem carregar nada. Portanto, que paremos de nos preocupar com as coisas desse mundo e buscamos os verdadeiros tesouros, o bem ao próximo, a amizade, o amor. Então olha que simbologia, né? Então eu volto com as mãos abanando da mesma forma como eu vim ao mundo, né? Eu não lembro de como que eu vim, também não lembro da última partida que eu tive, mas com certeza foi dessa forma, né? E daí entrando no texto mesmo do livro Fonte Viva, Emmanuel começa o seguinte: na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai, e simultaneamente é administrador, porque cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja, né, em que trabalha incessantemente, né? O que Emmanuel quer nos dizer aqui já nesse início? Nós somos administradores plenos da nossa própria existência, da nossa própria vida. Alguns administram, além da vida, outras responsabilidades ainda. Uma empresa, uma família, uma casa de oração, um centro espírita, um centro religioso, um centro católico, né, uma igreja, uma ONG, né? Então ele administra outras pessoas, mas independente da situação em que nós venhamos ao mundo, né, tirando aqueles que não têm a capacidade, por assim dizer, psicológica ou intelectual de administrar sua própria vida por uma deficiência do corpo, por uma deficiência passageira desse corpo, todos nós somos administradores plenos da nossa própria vida. Então eu planejo tudo aquilo pelo qual eu vim passar e depois eu executo tudo aquilo que eu planejei, da forma como eu quiser, né? É lógico, o que muda daí? Muda o trajeto, muda as escolhas que eu vou fazendo, muda o livre-arbítrio, né? Se eu consigo amanhã, por exemplo, dentro do meu trabalho, planejar como vai ser meu dia e normalmente esse planejamento não dá certo, porque acontece diversos fatores no meu dia, né? Uma ligação que eu não esperava, às vezes um e-mail que eu não esperava receber, uma urgência de um cliente, um pneu furado, um ônibus que quebrou, uma chuva que não era prevista, né? Se isso já não consigo controlar e mudo dentro do meu dia a dia, imagina dentro do meu planejamento, imagina dentro da minha vida, né? Mordomo, administrador do mundo, não é somente aquele que encanece, que envelhece os cabelos às frentes dos interesses coletivos, nas empresas públicas
ou particulares, combatendo intrigas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Eu já ouvi, às vezes, várias e várias frases, do tipo, eu só vim para cumprir ordem, eu só recebo ordens e cumpro elas na medida com que elas chegam para mim. De repente, isso dentro de uma esfera de trabalho, mas e no meu dia a dia? E mesmo nessa esfera de trabalho, como eu posso executar esse trabalho, depende de mim. Às vezes não a forma pela qual eu executo. Às vezes eu trabalho, por exemplo, numa linha de produção onde aquilo é feito de modo maquinal. Eu só tenho que cumprir aquela tarefa. Mas e a forma como eu executo? Como eu vou até o local de trabalho? Como eu me relaciono com os meus companheiros? Como eu me relaciono naquele local? Como eu saio dali, Às vezes a gente escuta aquela expressão de que a melhor hora do trabalho é o happy hour às sextas-feiras às 5h30 da tarde, a hora que acabou a semana, Mas eu passei 8 horas por dia, 5 dias na semana naquele local. Eu não posso transformar de repente uma hora boa, que é o happy hour, também ali dentro. Também ali, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo aos amigos pela ajuda, ajudando a outros amigos, me relacionando, fazendo com que aquilo, de fato, seja um ambiente gostoso. Devemos enaltecer o trabalho do próximo, lhe remunerando honradamente pelo trabalho realizado. Numa sociedade justa, todas as pessoas capazes deveriam ter um trabalho digno, que lhe remunere honestamente, colocando o pão de cada dia em sua mesa. E daí a gente vê hoje as discrepâncias na sociedade, pessoas que ganham muito, pessoas que mal conseguem pagar ali o aluguel, pagar ali o seu dia a dia. Então, o ensinamento, a gente pode complementar também, lá na pergunta 888 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência do que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. E daí a gente vê dentro da doutrina espírita que tudo é prova e tudo é ação e reação. Então, se eu estou passando por essa situação difícil agora é porque provavelmente eu cometi algum erro no passado. Mas quem me garante que é isso? Quem me garante que não veio como missão? Quem me garante que eu não sou um instrumento para fazer com que aquele sofrimento passe? Ou que aquela pessoa, pelo menos, tenha uma vida um pouco mais digna? Não precise sair catando comida do lixo, vivendo ao relento, tomando chuva, tomando frio. Pensemos um pouco. Mas se é ação e reação, eu devo então piorar a situação dele? Não. De repente eu sou um instrumento que Deus colocou, e quando eu falo eu, é porque eu falo na primeira pessoa, mas nós, qualquer um de nós, somos um instrumento que Deus colocou na vida de qualquer um, para poder aliviar aquele sofrimento. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Então, cada talento que eu recebo, cada talento pelo qual eu fui atrás, eu trabalhei, eu estudei, seja nessa encarnação, e daí talentos ou esses estudos podem se entender do lado profissional, mas também do lado moral. Aquilo que eu estudei dentro da doutrina espírita, por exemplo, adianta eu vir estudar, de repente fazer uma exposição sobre amor, sobre afeto, sobre carinho, e lá fora não conseguir estender o braço, estender a mão para alguém, tudo aquilo que eu falei, lá fora eu vivo de modo diferente. Então tudo aquilo que eu estudo, a partir do momento que eu vou atrás para estudar mais eu vou ser cobrado. Então quando ele fala que cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados, é justamente isso. Então tudo aquilo pelo qual eu posso fazer, eu vou ser apontado, e muitas vezes por mim mesmo, por não ter feito. Então não só fazer o bem é importante, como pregar e não fazer o mal, negar o mal também é importante. Mas eu também vou começar a pensar no bem que eu deixei de fazer porque eu não quis.
né, por todas as oportunidades que eu tive de ajudar alguém, que eu simplesmente, por preguiça, por mazela minha, por não estar atento às vezes, deixei de fazer. E daí a gente traz um pouquinho aqui a parábola dos talentos, né, onde eu peço permissão para a gente poder ler, porque era um pouquinho longo, eu não quis colocar nos slides, né, que diz que um senhor que iria viajar confiou a um de seus funcionários 5 talentos. Ao outro confiou 2, e ao terceiro confiou apenas 1, de acordo com a capacidade que ele entendia que cada um tinha. Então, o que recebeu 5 talentos, negociou, trabalhou esses mesmos talentos e recebeu em troca outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 também trabalhou com aqueles outros 2 e em troca das negociações que realizara, recebeu o dobro, recebeu 2 de volta. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu esse seu talento. Passando longo tempo, aquele senhor retorna para as terras e chama para prestar contas. Veio que recebera 5 e lhe apresentou 10, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 e aqui estão, além desses 5, mais 5 pelo qual eu conquistara, pelo qual eu ganhara. Respondeu-lhe então o Senhor: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Os que recebera 2 talentos, apresentou-se ao seu turno e também lhe disse: Senhor, me entregastes 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros, pelos quais eu também ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o último, que recebera apenas 1 talento. Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhe onde nada pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabia que ceifos aonde não semeis e que colho onde nada pus, devias pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-me, pois, o talento que está com ele e deem-no que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bem. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então isso também é extraído de uma passagem também do Evangelho. E o que a gente pode entender um pouquinho dessa passagem? Quando ele fala que ele entrega esses talentos, que aqui ele fala de dinheiro, ele recebe o dobro, esses mesmos talentos pelo qual a gente estava falando algum tempinho atrás. É o poder de praticar a caridade, é o poder de praticar a bondade, é o poder de amar ao próximo, é o poder de ajudar a quem precisa, é o poder de levar uma palavra amiga a quem está precisando receber, um abraço fraterno, às vezes para quem está perdido, uma ajuda. E quantas vezes a gente deixa de entregar esses talentos, em prol do próximo, e que com certeza, fazendo essa doação, fazendo essa entrega, a gente também receberia algo em troca. Acho que eu já falei aqui algumas vezes que Chico falava, se a gente soubesse o bem que faz praticar a caridade, se a gente soubesse o bem que faz ajudar o próximo, a gente o faria ainda que fosse por egoísmo, ainda que fosse pensando unicamente na gente, porque com certeza aquilo retorna, aquilo volta. Esse fazer o amor ao próximo, esse ajudar ao próximo, ele volta para nós mesmos. Esses talentos que estão falando aqui no Evangelho. Não é simplesmente esse trabalho remunerado nosso dia a dia, mas é aquele trabalho não remunerado, aquela doação que de fato eu faço. É entregar um pouco do meu tempo para poder ajudar ao próximo. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. Assim também, nós também seremos cobrados aqui, de acordo com o que está
no ensinamento também do que nós fazemos com nós mesmos, né? Como é que eu trabalho esse meu corpo? Como é que eu trabalho esse veículo? Como é que eu o mantenho? Como é que eu lanço ele no nosso dia a dia? Como é que eu lanço esse instrumento que eu recebi de graça e que eu devo devolver? Lógico, não nas mesmas condições, porque vai ter passado algum tempo, e eu espero que no meu caso um pouco mais de 150 anos, né? Mas espero que devolva e aproveite de fato ele, né? Faça bom uso, faça esse instrumento de forma com que eu me propus a fazer no meu planejamento. Assim, não reclamemos do corpo que recebemos, pois ele é exatamente aquilo que precisamos para a passagem pelas provas e expiações que devemos suportar. E ainda muitas vezes nós mesmos quem escolhemos esse corpo. Uns mais baixinhos, uns mais altos, uns mais gordos, uns mais magros, mais bonitos, não tão menos bonitos, né? Não existem corpos feios, né? Também porque o que é a beleza? A beleza é aquilo que eu comparo, mas eu posso comparar com inúmeras situações, né? Hoje, talvez a sociedade crie um padrão de beleza, mas será que esse padrão é para todo mundo? Né? Será que esse padrão ele é universal? Né? Enfim, o corpo é o que nós precisamos, né? É o que eu efetivamente preciso para passar pela minha existência nessa passagem, nessa vida, né? É aquilo que eu efetivamente preciso passar por todo um trabalho pelo qual eu planejei lá na erraticidade, né? Tem um livro que eu não lembro qual que foi, que eu li, que falava que Chico, depois que desencarnou, pediu permissão para poder voltar para agradecer o corpo que teve, né? Agradecer aquele instrumento que teve para falar, por exemplo, né? Obrigado, né? Obrigado por servir como um veículo para eu passar toda uma existência e poder fazer tudo aquilo que eu fiz. A oportunidade de trabalhar é uma bênção, a possibilidade de servir é um obséquio divino, né? Então Jesus já nos dizia que não veio ao mundo para ser servido, né? Mas ele veio para servir, ele veio para ser o médico, né? Por isso que ele andava entre aquelas pessoas que mais precisavam, né? Por quê? Porque ele veio justamente para poder praticar tudo aquilo pelo qual os profetas já prediziam e também pelo qual ele ensinava. O ensejo de aprender é uma porta libertadora, né? Ao mesmo tempo que é uma porta libertadora, também é uma porta que me faz raciocinar mais, né? A partir do momento em que eu vou atrás do ensinamento, como por exemplo, a gente vai atrás da doutrina espírita para tentar entender o que passa na minha existência, o que passa dentro da minha casa, por que eu sou assim, por que eu tenho certas facilidades, por que eu tenho certas dificuldades, de onde eu vim, para onde eu vou, isso me liberta, mas ao mesmo tempo me faz ser mais cobrado, né? A partir do momento que eu sei, por exemplo, da onde eu vim e para onde eu tenho que ir, se eu desvio desse caminho, eu vou ser cobrado muito mais do que aquele que fez por ignorância, né? A partir do momento que eu sei que a prática do bem, que a prática da caridade é um dos poucos caminhos que me levam à perfeição moral, se eu desvio desse caminho, eu mesmo saberei me culpar, eu mesmo saberei me julgar, e eu mesmo saberei aonde eu errei. Então ela é libertadora, mas ao mesmo tempo ela me faz raciocinar melhor, e o que também nos liberta, né? Basta eu seguir, basta eu ir atrás. O tempo é um patrimônio inestimável, né? Aqui, independente da minha conta bancária, quando eu levanto de manhã e quando eu vou dormir à noite, eu tenho exatamente os mesmos segundos daquela pessoa que vive na rua do que aquele bilionário, né? Eu tenho o mesmo tempo que cada um. O que eu faço desse tempo é o que muda cada um de nós. Como eu emprego esse meu tempo, é o que muda entre cada um dos seres humanos que aqui habitam. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista, né? Tudo isso são bens, tudo isso são tesouros que eu devo amealhar no meu dia a dia, né? Como ter um lar melhor, né? E daí um lar melhor não é uma casa maior,
mas é um lar melhor. É aquele lar que quando eu saio de qualquer lugar que eu esteja, eu tenho a vontade de voltar para ali, eu tenho a vontade de estar ali, eu seja feliz. O amigo é um benfeitor, né? Aonde quer que nós vamos, né, encontrar um rosto conhecido, encontrar alguém que nos estenda o braço, que nos dê um abraço fraterno, né, é uma dádiva, é uma experiência benéfica, é uma grande conquista, né? Então, assim, tudo isso que eu faço em prol do próximo são grandes conquistas que eu levo depois de volta, não naqueles braços abertos dentro do caixão, fora do caixão, lá daquela cultura indiana, né? Mas dentro do coração, dentro de cada um de nós. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro, né? Então, cada dia, né, todo momento, eu tenho essa oportunidade, eu tenho chance de transformar a vida de alguém. Seja através de bens materiais, quando eu posso dar, de repente, um cobertor, uma calça, um tênis, um alimento, seja através de ensinamentos, né, de entendimento daquilo que eu sei, de experiências, seja através de afeto, de amor, de caridade, de palavra, de abraços, né? Então todas as formas de ajuda ao próximo são sempre benquistas, né? O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que os céus envia sem palavras ao mundo inteiro, né? Basta a gente abrir um pouquinho os olhos. Sempre tem alguém que tem menos do que nós, né? Independente do que seja, né? Às vezes tem menos amor, às vezes tem menos bens, às vezes tem menos afeto, por exemplo, menos instrução, menos conhecimento, né? Então basta a gente querer fazer essa ajuda ao próximo. Na questão 642, olha a pergunta que Kardec faz. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem, né? Então eu também vim e não fazer mal para ninguém, não quer dizer que seja uma pessoa boa. Às vezes eu posso simplesmente não fazer o mal por ser preguiçoso. Se eu ficar dentro de casa e não falar com ninguém, eu não vou fazer o mal para ninguém, mas também não vou ajudar ninguém. E para finalizar, que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá, dá conta da tua administração, né? Me fala o que você fez, né? Apesar de já saber, né? Apesar que o universo, vamos dizer assim, né? O alto sempre sabe aquilo que a gente faz, mas quando ele faz essa pergunta, ele não é que ele quer saber a resposta, ele quer que a gente raciocine, né? O que eu fiz? Né? Se ele já sabe a pergunta, se ele já sabe a resposta, por que ele faz a pergunta? Para a gente raciocinar, né? O que eu fiz do meu tempo? O que eu fiz do meu talento? Né? Era isso que a gente tinha para passar essa noite, que saíamos daqui com essa esperança de que eu posso ajudar ao próximo, que eu posso melhorar a vida de pelo menos mais uma pessoa. E se eu conseguir fazer isso, com certeza, quando alguém me perguntar, dá conta da tua administração, eu serei feliz em responder. Eu fiz isso e fizeram tudo isso por mim, me ajudaram de todas essas outras formas. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado a todos. Agora a gente vai para a segunda parte dos trabalhos dessa noite, que são os passes. E daí a gente pede para os nossos médiuns passistas tomarem agora a câmera de passes. No mais uma vez, muito obrigado e uma ótima noite a todos.